ele era lá da fronteira. E daí ele veio, a família dele veio são espanhol. São espanhóis. São espanhóis, o casal. Certo. Aí chegaram em Tupaciretã, na fronteira do Rio Grande do Sul. Ok. Lá eles formaram a família desse casal. Certo. Teixeira, que é o espanhol. E aí nasceu meu avô e mais uns irmãos dele, que eu não me lembro bem quem é que é, né? Mas sei que tinha mais uns irmãos dele. E aí ele pegou uma menina lá e veio embora pra cá, a cavalo, veio ele e a guria a cavalo. Vamos dizer que pegou a menina e veio embora. Certo. Veio a cavalo até Marcelino. Até aqui Marcelino. Ele veio por dentro das matas aí, na época não tinha. Chegou ali, achou aquele canto entre rios ali, que é Uruguai e Suzana. Ok. E aí ele construiu a casa ali, construiu a família dele ali. Gerou quantos filhos? 4 filhos, um homem e uma mulher. E o senhor é filho do Brasilico Teixeira. Brasilico Teixeira. Isso, ele está ali em Marcelino, ali no cemitério do Lambari. Certo. Os familiares estão sepultados ali no Lambari. Tá só eles três. Os 3 filhos dele que faleceu aqui, daí ele foi embora. E agora faleceu o outro filho dele, agora não, já faz tempo lá em Passo Fundo. Certo. Era o mais novo, morreu lá. Era o último filho dele? Era o último filho dele. O que restou da família ainda? Da família restou eu, mais chegado sou eu, que sou neto, que os outros têm tudo sobrinho, neto dele. O Coronel Teixeira, ele viveu em Marcelino em que época, assim? Vocês têm essa informação? Em que anos, mais ou menos? Quando ele veio pra cá, eu não lembro não, porque sei que eu nasci aí, mas saí pequenininho daqui, né? Não tem noção que época que ele veio de lá. Em que ano que ele faleceu? O senhor tem essa informação? Bom, eu tinha 14 anos, estou com 80. Que idade tinha o velho? 72 anos que ele morreu. Ele tinha 72 anos quando faleceu. Foi morte natural? O senhor lembra como foi? Morte natural. Inclusive estava lá perto, ele sentou numa rede, almoçou, sentou numa rede, espichou as pernas e morreu. Agora, por que Coronel Teixeira? Ele era um delegado aqui da região? Esse título aí? Ele tinha um governo do estado, por ele ser uma pessoa decidida, etc., coisa parecida, nomeou ele para cuidar dessa região. De lá de Barros, que é o bar que agora é Gaurama, até aqui. Essa beirada aqui ele que atendia. Ele era o delegado? Ele era o delegado da região. Qualquer causa que tinha, qualquer coisa, ele era o responsável pelo negócio. O seu pai contava histórias dele, de alguns causos assim do passado? Não sei, porque eu não conhecia ele. Quem contava a história era minha avó e ele. Mas quando eu faleci, ele é pequeno, quando ele morreu, eu era novo. Mas eu ficava prestando atenção, escutando, né, a conversa dele, como é que foi a história da vida dele. E que história que eles contavam do Coronel Teixeira? Aí ele veio para ali, naquela região que eu falei para ti. A do Estreito ali, né? Estreito ali, com sua barra com Suzana. Dali, aí ele pegou o governo do estado, quando estava abrindo a ferrovia. Certo. Ele pegou uma empreitada com pionada e coisa para abrir do viaduto até Marcelino. Aham. Tem um senhor, parece que é Teixeira, não sei o quê, que fez o levantamento da ponte lá, né, Gilmar? Perfeito. Então, essa parte ali ele fez com o peão dele lá, e coisa, arado, cavalo, burro, tudo, que foi coisa que não tinha outro meio, não tinha máquina. Como é que o senhor se sente voltando aqui agora, conhecendo o distrito de Coronel Teixeira, eu me seu sinto avô? orgulhoso, por ter um avô famoso, entendeu? Que disse que tinha fama de ruim, mas o ruim dele era chamar a atenção daqueles que não prestavam. Então daí tinha aquela fama, que Teixeira era o ruim, Teixeira era o valente. Não era valentia, era a atenção que eles tinham de repreender as pessoas erradas que tinha na região. Eles queriam fazer o certo. O certo. Por isso que ele foi nomeado para cuidar dessa região, para ele ser uma pessoa de bem, uma pessoa de direito. Agora, a gente ouve muita história do Teixeira justamente falando que ele era do mal, que ele era muito ruim. Então, na verdade, a história não é bem assim. É do mal porque os mal
falavam isso aí. E certo comentava a história tudo, porque queriam fazer o mal e ele não deixava, entendeu? E aí, nem tanto que o meu pai, quando estava com 22 anos, nós temos uma carta aqui comigo, a carta original, que o governo do Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul, Caxias, Euclides da Cunha, ele nomeou meu pai para arrecadar a gente aqui na beira perto do Marcelino, carregar no trem e levar para a guerra lá de São Paulo. E ele ficou arrecadando esse povo, passei lá e mostrei para eles onde é que ele Gilmar, ficou essa acampado. viagem que vocês estão fazendo, qual é o significado, a importância dela, enfim, qual é o objetivo? Marcelo, não tenho a menor dúvida que esse meu tio Nelson Teixeira, que realmente junto com seu filho Adroaldo se deslocaram do estado de Mato Grosso, do Primavera do Leste, mais precisamente da cidade, para mim constitui uma enorme honra e um prêmio muito grande, porque estou contextualizando neste instante, neste dia de hoje, uma passagem na história da vida familiar que para mim possui uma altíssima representatividade, não só no contexto familiar, como especialmente no contexto histórico. Reverenciar os passados é garantir, sem sombra de dúvida, uma qualidade para nós no presente e assegurar no futuro uma história humana para que todos possam, de certa maneira, contar e repetir e, sobretudo, valorizar os nossos antepassados. O Coronel Teixeira foi uma pessoa muito importante para Marcelino e muito pouco se tem nos livros, digamos assim. Esse momento aqui serve também para fazer um resgate histórico e manter essa história viva na comunidade. Com certeza absoluta, a ideia é justamente essa, é colaborar nesse contexto histórico de Passo Fundo, aqui de Marcelino Ramos, contexto histórico também lá da cidade de Primavera do Leste, onde se deslocaram para esta finalidade. De qualquer sorte, a ideia justamente era unir os esforços para que possamos todos juntos colaborar e reforçar a história de Marcelino Ramos, porque a minha origem familiar, não somente do tio Nelson, como da minha mãe especialmente também, que foi ambos, tanto o tio Nelson quanto a minha mãe, foram batizados nessa igreja aqui do centro da cidade de Marcelino Ramos. E para nós, sem sombra de dúvida, passar por todos esses momentos, todos esses lugares históricos, para nós foi uma enorme satisfação, enorme honra de repetir isso. Para que possamos com certeza assegurar uma coisa para o futuro, com qualidade, para que as pessoas tenham conhecimento, que esse conhecimento belíssimo que eu acabei de adquirir no dia de hoje, para mim era algo que faltava, que era importante para mim no contexto familiar, reconhecer e reconhecer a história humana, a história familiar da família Teixeira, que teve origem aqui, né, através do meu bisavô, Coronel Teixeira, e também, por que não dizer, do pai do tio Nelson, né, Brasilico, e do meu avô propriamente, o Assis Teixeira, e dos outros tios avós também, que de certa maneira nasceram aqui na região de Marcelino Ramos. E todos eles, de uma forma ou de outra, sempre colaboraram para o bem e para a formação de uma sociedade justa e do Estado, e acima de tudo assegurando o cumprimento das leis. Era nesse sentido que realmente o trabalho da família Teixeira, e aí o Coronel Teixeira, primou por esta qualidade na justa aplicação da lei e no cumprimento da ordem legal. Só contextualizando um pouquinho para nós, reforçando a explicação, o cemitério de Lambari, qual a importância histórica que ele tem na família? Eu não tenho dúvida que ali está realmente a origem, né, especialmente do meu avô que está ali. Quer dizer, não fosse meu avô, certamente hoje não estaria aqui, né? E não fosse realmente o pai do tio Nelson, esses meus primos, Adroaldo e o Romualdo e o Leovaldo, que moram lá no Mato Grosso, não estariam aqui presentes hoje também, né? Então, realmente para mim foi um motivo de muito intensa alegria, e confesso que eu me emocionei muito hoje à tarde, juntamente com o tio Nelson, na frente de um jazigo literalmente histórico, porque ali aparece a foto deles. E especialmente hoje, que eu posso dizer com muito orgulho que eu tenho um filho meu que é militar do Exército, e isso de certa maneira, carregar esta farda, esta farda que ele tem hoje como militar, representa uma parte do contexto histórico resgatando a questão familiar.